Como estudar menos e aprender mais? Bom, primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é em questão de vocês alternar entre um modo focado e um modo difuso. Como assim, Nathan? Focado, difuso? O que isso significa? Bom, focado, logicamente, é você estar concentrado em resolver um problema ou, logicamente, em se concentrar em aprender algo, certo? É quando você está concentrado em uma atividade, é quando você está concentrado na sua evolução, quando você está concentrado na sua melhora, em questão de aprendizagem ou até para resolver algo que você precisa. É quando o seu foco está totalmente naquilo. O modo difuso significa quando o seu cérebro está trabalhando inconscientemente em uma atividade que você acabou de fazer, ou uma atividade que você está fazendo, ou uma atividade que você já fez há algum tempo. Então, se você não sabe, o nosso cérebro ele está sempre inconscientemente trabalhando no modo difuso quando a gente termina de fazer uma atividade. Então, ou seja, você terminou de ler, o seu cérebro inconscientemente, você não sente isso, você não absorve esse conhecimento no momento, mas o seu cérebro trabalha inconscientemente logo após de você ter feito uma atividade. Então, por exemplo, você começou a ler, você terminou de ler ali, nossa, legal, absorvi um conhecimento top, mas o seu cérebro inconscientemente ele está trabalhando em cima daquilo. Então, ou seja, ele está pensando naquilo que você leu, ele está pensando nos insights que gerou nele, ele está pensando na forma que aquele conteúdo foi entregue para ele, ou seja, daquele tema, o que o autor quis dizer com aquelas palavras, com aquelas frases, com aquele conhecimento, com aquela novidade que você teve de conhecimento na sua vida. Inconscientemente ele trabalha sobre isso. Isso é o modo difuso. Então, ou seja, você deve alternar entre os dois, porque assim você consegue ter um conhecimento maior das coisas. Então, ou seja, você está ali focado, terminou de focar. Então, como eu entro no modo difuso? Bom, simples. Faça uma caminhada, veja vídeos que não estejam muito ligados àquele tema, porque assim o seu cérebro vai trabalhando inconscientemente aquilo que você estava fazendo. Muitas pessoas acham que para gravar algo ou para se lembrar de algo, principalmente para se lembrar, elas precisam martelar, martelar, martelar. Isso é importante também, mas quando você dá uma pausa para o seu cérebro, ele trabalha inconscientemente, ou seja, no modo difuso, em cima daquilo. E aí automaticamente faz você ter insights, faz você ter lembranças, faz você ter conhecimentos até diferentes que estejam congruência com aquilo que você leu ou com aquilo que você viu, mas diferentes que possam ter boas ideias para você futuramente ou presencialmente. Então é muito importante você definir essas duas coisas para você. Alterne entre um modo focado e um modo difuso. Isso é importantíssimo para você, certo? Eu nunca, velho, vou dizer para vocês, eu nunca, em hipótese nenhuma, eu nunca fui um cara na questão de tipo, poxa, eu vou estudar aqui até me matar fisicamente para mim conseguir algo. Eu sempre fui a pessoa que eu busquei sempre me desenvolver inteligentemente, porque eu sempre defendo a questão de que o trabalho inteligente vai render muito mais do que o trabalho físico. Então, por exemplo, se você trabalhar com o seu cérebro, você vai faturar mais, você vai ter uma vida melhor do que uma pessoa que trabalha com o físico, trabalha com as mãos, trabalha mãos, eu estou dizendo na questão de física, certo? Brutal, nossa, no sol ali. Isso não estou ofendendo nenhuma profissão, mas se você entender que eu estou ofendendo, tanto faz. Só me dá ibope aí comentando o vídeo. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que trabalhe inteligentemente, deixe o seu cérebro trabalhar inconscientemente, que eu tenho certeza que ele vai trabalhar para você. Nosso cérebro, cara, é uma das máquinas mais poderosas que existe no mundo. Mas se você trabalhar ele da forma errônea, da forma errada, ele não vai funcionar para você. Então, alterne entre o modo focado e o modo difuso. O segundo ponto é você utilizar a lei de Pareto, 80-20, nos estudos. O que é 80-20, Nathan? Bom, é 80% de resultado com 20% de esforço. Aí você olha e me pergunta, Nathan, como assim? Como eu vou ter 80% de resultado com 20% de esforço? Não tem sentido. Bom, é simples. É simplesmente você colocar 20% em questões de teoria e 80% em questões de prática. Então, ou seja, você
vai analisar, vai estudar a teoria 20% e a prática você vai praticar 80% na sua vida. Natan, por que isso? Porque nós aprendemos mais fazendo e não vendo ou ouvindo ou lendo. Estudos mostram, certo, que quando a gente faz uma atividade, quando a gente pratica uma atividade, a gente entende melhor aquilo, a gente consegue amplificar o nosso cérebro, a nossa mentalidade perante aquilo. Então é muito importante você colocar isso na sua cabeça. Faça menos teoria e mais prática. 80-20. 20% de teoria e 80% de prática. Assim você vai aprender mais, certo? Utilize essa regra de 20% de teoria e 80% de prática. Assim você vai entender, se conscientizar cada vez mais sobre aquele conteúdo, ao invés de ficar com 80% de teoria e 20% de prática. Não vai ter sentido. Não adianta você ficar 10 horas no computador estudando algo e quando for praticar isso, praticar por 2 horas. Não tem sentido, você não vai aprender aquilo, certo? Você não vai colocar para jogo. Tem até uma reflexão que eu gosto muito de citar para os meus mentorados, que é a questão de que uma pessoa que sabe algo, mas não pratica, é a mesma coisa de uma pessoa que não sabe nada. Por quê? Porque o resultado final das duas é zero. Elas continuam na mesma situação que elas começaram. Por quê? Uma não sabe, outra sabe, mas não pratica, então não tem nenhuma diferença. Então a prática é muito diferente. A prática muda a sua vida. A prática é essencial para o seu crescimento. E o terceiro ponto, e último, mas não menos importante, é a questão de você estudar, mas não de parar de estudar ao mesmo tempo. Então, ou seja, nossa, eu vou começar a estudar como estudar, ou seja, como melhorar o meu estudo. Mas aí eu vou parar de fazer essa minha atividade aqui por um tempo indeterminado para aprender a estudar. Não, estude ao mesmo tempo, porque assim você fixa, você martela cada vez mais. Quanto mais você aprende, você traz para sua aprendizagem, você traz para aquela atividade que você está fazendo e você bate mais, você aprende mais perante aquilo, certo? Então, estude o que você tem que estudar e aprenda a estudar ao mesmo tempo. É importante você fazer isso, porque tem muitas pessoas que, nossa, eu vou estudar como estudar e eu vou parar de fazer o meu estudo aqui por um tempo indeterminado para mim aprender a como estudar, depois eu volto. Não, pratica os dois ao mesmo tempo, porque assim você mantém uma congruência entre os dois e automaticamente você, conforme vai mudando, você vai aplicando, certo? Aqui é a questão de você estudar como estudar e aqui é a questão do estudo que você está estudando. Quanto mais você aprender aqui como estudar, você vai colocando e vai amplificando cada vez mais essa questão, certo? Então você vai evoluindo nas duas partes, não pare de fazer os dois, porque é muito importante os dois na sua vida para você indo evoluindo conforme o tempo. Quando você estuda somente um, você estagna, você fica parado no tempo.